Olá e seja bem-vindo a Imporpit. Essa é a terceira parte da segunda aula de Ensinando Espanhol com Maxi, tá? Nessa terceira parte eu vou terminar lendo, né? Para essa aula a gente começou estudando isso aqui. Antes que nada eu queria aclarar um par de coisas. Eu não sou professora não. Eu sou falante do português e falante do espanhol, simplesmente. Mas... E esse é meu irmão, falante dos dois idiomas, naturalmente. Eu estou fazendo essas aulas porque eu quero, tá bom? Porque eu gosto mesmo. E porque considero que ainda sem ser profissional, estudar língua e ter algum diploma ou coisa dessa, certificado, eu posso ajudar, tá bom? E eu já passei pela experiência de aprender um idioma, que foi esse o português que eu estou falando. O português do Brasil. Então, tendo isso claro, e se ainda tá no vídeo, então é porque quer continuar do mesmo jeito comigo, né? Eu organizei essa espécie de tabela aqui, porque essa segunda aula, que já é a terceira parte, mas enfim, é sobre o abecedário. E antes de continuar e tal, nas duas primeiras aulas da segunda aula, e desculpem um barulho de fundo, eu acho que eu não disse em nenhum momento isso. No português, todas as letras, elas são masculinas, ou seja, o A, o E, o B, o C, o Z, o Q, todas elas são masculinas. A gente usa com o O. Em espanhol é o contrário. Todas as letras, todas são femininas, tá bom? La A, la E, la I, la U, la T, la P, la S, la Q. Com isso dito, vamos seguir em frente. Tá bom. Então, essa segunda aula, ela é baseada nisso. Isso foi uma coisa que eu fiz, tá bom? O que é isso? São 3 categorias de dificuldade das letras. Só das letras. A primeira categoria a gente já fez, tá bom? Bom, não terminamos, só faltou a última letra. Mas enfim, a primeira categoria trata-se de o nome dela muda. O que significa, né? Embora os idiomas sejam um pouco parecidos, algumas das letras têm um nome diferente. Mas isso foi falado na aula 2, tá bom? Na aula 1 a gente nombrou algumas coisas dela. A gente abordou o uso do Y. Na segunda aula a gente também abordou o uso do X. E essa parte aqui do nome das letras. Só faltou o Z. Z. Eu tenho dificuldade para pronunciar isso. Por quê? Essa pronúncia que vocês fazem pro Z, essa pronúncia não existe em espanhol. Então seria uma pronúncia, para mim, aprendida. E para ser sincera, uma pronúncia muito difícil para mim. Eu já tentei estudar chinês e tem um som meio que parecido com o som do Z, sabe? E eu não consigo dominar esse som no chinês. Eu domino até que alguns outros não tenho dificuldade para fazer, mas esse barulho aí não consigo fazer. Mas enfim, vamos tentar ela. Esse som não existe, embora o espanhol diferencia os Z do S. Só que não todo mundo e não em todo o país é diferenciado. Isso eu acho que foi um pouco falado no vídeo passado. Então, o som dela, se você encontrar alguém que diferencia, tá bom? O som dela vai ser... Tá bom? É um som meio estranho. É semelhante com o F e o V, né? Seria Zeta. O nome dela é Zeta. Então, você vai encontrar pessoas que falam Zeta e pessoas que falam Zeta, como eu, tá bom? Se não bastava o barulho do fundo, também tá chovendo agora. Para as pessoas que diferenciam o Z do S, às vezes esse som que é produzido no Z, eu tenho simplesmente dificuldade. Elas também fazem com C, tá bom? Por exemplo, na palavra
parecido, as pessoas que diferenciam, ela pode pronunciar parecido. Desculpa, eu tô pronunciando com um sotaque de português. Parecido, tá bom? Então, pronúncia dela para as pessoas que diferenciam. Feliz, zanahoria, sapato, parecido. A me parecer. Ok? Quem faz isso, assim, de super popular? Qual país é popular que faz a diferença? Espanha, tá bom? Espanha faz diferença. Em todas as regiões da Espanha, o Z é pronunciado desse jeito? Vai que não, né? Enfim, então, nome dela, Zeta. Você pode pronunciar como você quiser, só não pronuncia com E em português, porque não existe em espanhol e porque não existe em espanhol. Tá bom, e com isso a gente termina essa primeira parte das 3 categorias, tá bom? Letra do C, Zeta, ok? Então, segunda categoria seria seu uso muda, em espanhol seria su uso cambia. Tá bom, então, eu disse que o uso de C, H, J, K, Q, R, X e Y mudavam. Vamos bem. Então, eu coloquei o C aqui, por quê? Porque o uso dele muda em referência ao quê? Tá bom? Eu acho que no vídeo passado eu falei que o nome do que em espanhol também mudava e o nome dele é Q, tá bom? Eu sei que é estranho, mas eu quero fazer questão mesmo de começar a chamar ele de Q, só para vocês lembrarem. E olha, eu sei que é um nome um pouco estranho para vocês, mas vai ser bastante melhor que vocês falem o nome dele. Se vocês estiverem falando com alguém que fala espanhol, se vocês estiverem em um país que fala espanhol e estiverem na oportunidade de falar o nome dele, fala Cu, tá bom? Ninguém vai rir mesmo. Em espanhol o nome de Cu não tem nada de errado, tá? Então o melhor seria isso, você pode usar sem vergonha, tá bom? Mas o que acontece? Q é menos usado em espanhol, em referência ao português, tá bom? Então, lembrando que o Q em espanhol, ele só faz um uso, que vai ser com o dígrafo. O C não, o C é o C e ainda faz um dígrafo com H, né? Que o CH, não sei o nome dele exatamente em português, mas em espanhol o nome desse dígrafo, CH, é T, tá bom? Então, voltando ao Q, o seu único uso vai ser com o dígrafo QU. Bom, eu não sei se você reparou já o que aconteceu, mas o que aconteceu é que se Q é usado só com o dígrafo QU e esse dígrafo só é usado com IE ou EI, ela não vai ser mais usada em palavras como quando, qual, quais, qualidade, entendeu? Então, se ela não é usada em aquelas palavras, o que é usado em aquelas palavras? Em aquelas palavras é usado o C, tá bom? Então, 4 começa com C, U, A, 4, tá? Qualidade, na verdade, qualidade em espanhol muda um pouco mais, mas o que só uma letra é calidade. Então, a gente não só pode ser tira, né? Como se fosse muito em referência ao português, mas enfim. A gente não só tiraria um cu, mas também a gente retiraria o U. Então ficaria só um C, uma C com uma A, calidade, tá bom? Então seria 4 com C, calidade, tá bom? Qual fica com C. Nunca jamais, nem por erro, ninguém vai escrever essa palavra com Q, porque é tipo a gente soube ela com o dígrafo e ainda só com o E e com o I. Então ninguém sequer erra botando ela sem um dígrafo, por exemplo, sem a U e com uma A, sabe? Ninguém nem erra desse jeito, tá bom? Que eu saiba não, tá bom?
Então, o que mais? Quando também. Quando vai ser com C, tá bom? Então, em referência a isso, o que é menos usado? Porque o C é mais usado, tá bom? Tipo, são essas as diferenças. Então, em palavras como queixo, ainda se mantém um cu, porque ele, vamos analisar, né? Ele tá com dígrafo e ele tá com uma E, não como qualidade, né? Que o 4, que é ele, tipo, feito dígrafo. Não, nem com dígrafo. Não. Enfim, é ele e uma A, então não vai. Mas queixo, tá certo, né? Só que muda um pouco mais a palavra. Então, não é um J, né? J ou X. Enfim, não é o J, que eu acho que é. E sim um S, só um S. Queixo. Queixo. Tá bom? Queixo. Então, não é queixo, mas sim queixo, tá? E a palavra quieto, em espanhol é quieto, tá bom? Só que, tipo, tira um pouco de ênfase em algumas sílabas. Por exemplo, quieto, quieto, né? Em espanhol, quieto, quieto. É como se eu falasse mais rápido, porque eu tiro um pouco de ênfase. E eu não falo tu, quieto, não, quieto, quieto, tá bom? Quieto. A gente já viu o C e o Q. Então eu quero ir pro K, pra cá. Por quê? K será mais usada, menos usada, né? Em português não é usada. É só usada em quilômetro, né? Na abreviação. Porque nem na palavra de quilômetro em português é escrito com Q. Mas na abreviação, como é uma abreviação tipo universal, se mantém o K. Em espanhol se mantém o K nas abreviações, né? Porque elas são universais. Mas também se mantém o K na palavra. E se eu tô com a voz estranha, é porque eu tô gripada. Então quando eu falo assim, tento falar até um pouco mais alto. E na verdade canso e começo a tossir, mas enfim, tossir. Mas essas palavras em espanhol são escritas com K, tá bom? Quilo é com K, só uma K e uma I. Não tem dígrafo nenhum, tá bom? Então, quando for quilo, você não vai usar o Q, vai usar o K. Sem dígrafo, sem nada. Só K, I. Quando é quilômetro, é o mesmo, tá bom? Do resto, ela é usada? Não. Ela não é mais usada, tá bom? Só nessas palavras. Do resto, talvez ela vai ser usada quando uma palavra assim de uma língua, talvez, né? De uma língua nativa em algum país, talvez aquela língua, aquela letra vai ser com K, mas geralmente não é mais usada. Só em quilo, quilômetro, quilograma em espanhol, tá? Então, vamos pro H. O H é mais usado, só que depende, porque no português ela tem 3 dígrafos. Vou dizer assim, né? 3 dígrafos. O NH, o LH e o CH. Em espanhol, na primeira aula, te ensinando espanhol, eu disse que NH, LH não existe. Não é usado, é que não existe, tá bom? Mas o CH, ele é usado. É o dígrafo que a gente chama de che, tá bom? Che é o nome dele. Então, ela só faz um dígrafo. E quando ela faz esse dígrafo, vamos dizer que ela tem som, né? Mas sozinha ela tem som? Não, também não tem som. Só que nessa relação de não tem som, mas faz parte de uma palavra, ela é mais usada do que o português. Por quê? Vocês viram que o que é menos usado. Por quê? Porque o C suplanta muitas ocasiões em que o que é usado em português, tá? O que acontece com o H? O H faz uma suplantação, vamos dizer desse jeito, tá bom? Faz uma suplantação. Não, na verdade ela fez uma suplantação sim, tá? Há vários anos atrás,
Muitas palavras que eram escritas e no português continuam sendo escritas com F, em espanhol mudou o F e começou a ser usado com H. Mas o H tem som? Não. Então por que eles mudaram o F, que tem som mesmo, pro H? Na verdade não sei dizer. Não sei se eles falaram, eu gosto do H porque literalmente ele não tem som. Vamos mudar, não, eu gosto do F aí. No F no início de palavra. Então mudaram. Não sei, mas o caso é que eles mudaram. Então, em português é dito ferramenta, ferver, fada e assim várias outras palavras. Então você já sabe, né? Em espanhol é hervir, hada, herramienta, hierba, hielo. Em português é gelo, com G. Eu sei, não é mais uma F, é um G. Mas em espanhol é hielo, hielo. Por quê? Então, né? Então, nessa relação, o H é mais usado. Geralmente ele é usado no início de certas palavras. Tem uma palavra aí que não tem H, mas na minha mente tem H. Tipo, eu penso na palavra com o H, mas eu lembro que não tem. Por quê? Porque o H em espanhol geralmente inicia várias palavras. Por exemplo, dessa palavra que eu falo é ubicação. Em espanhol seria ubicación. E eu simplesmente penso ela com H, eu escrevo ela com H, só que depois lembro que não é com H e tiro o H. Mas eu sinto que tem um H. Por quê? Talvez só porque a palavra começa só com U. Por quê? Porque tem algumas outras várias palavras que começam com U e H. Na verdade, H-U. Por exemplo, huevo. Por que eu falo tão estranho? Huevo. Huerta, hueso, tá bom? É H, é U, E. Então, ubicação, sabe? Eu simplesmente penso que tem, mas não tem mesmo. Então, essa é a questão. Quando eu era pequena e tinha uma palavra que começava com vogal, eu não sabia se começava com H, né? Outras palavras que também no português tem. Hospital, né? Em português também começa com H, em espanhol também. Na verdade, em vários idiomas, ele começa com H. Bom, continuando. Então, o H, lembre, não tem som, só tem som no dígrafo. Do resto, é mais usado. Mas, ela não suplantou todas essas palavras que começavam com F, tá bom? Também não pense nisso. Em português seria fogo, em espanhol seria fuego. Fuego. Poderia ter sido huevo, huego, com H, mas não é. Continua sendo com F, fuego. Como no próprio inglês, né, que é fire, com F, fuego, tá bom? Em outras palavras, como fonte, fuente. Entendeu? Mudou o O, vamos dizer, né? Mudou o O para um U e uma E, fuego. Tá? No dígrafo, o único que muda esse dígrafo são os usos, porque, por exemplo, uma palavra como chamar. Chamar, ele é com dígrafo, tá? Mas essa palavra em espanhol é meio que semelhante, só que não é com o dígrafo CH, é com o dígrafo WL. Chamar. Tem um som de quê? O que eu digo de o segundo som do D em português, tá bom? Lembrando, em espanhol, o D e o T só tem um miserável som. Mas esse único som miserável ajuda muito a todo mundo. Sobretudo aqueles que querem aprender. Então, imagina um idioma que todas as palavras, se você sabe como essas letras são pronunciadas, no abecedário, por exemplo, você já sabe ler. Tá bom? Só tem que pronunciar a sua fluidez, praticar sua fluidez, praticar sua fluidez, seu sotaque, sabe? Mas você já sabe ler aquela palavra. A maioria das vezes. Então, mas o que acontece em português? O D tem dois sons. Em algumas regiões, né? O som de D, tá? E o som de X. Então, esse
vai ser o som para o dígrafo e ainda para o Y. Isso já foi falado em aulas passadas, tá bom? Mas eu quero só lembrar, tá bom? Então seria chamar, chamar. Também em outras palavras que curiosamente em português é com o dígrafo CH, como chover, chover. Chaves, chaves. Com o quê? Com doble L, tá bom? O Y, como uma consoante, ela é usada, mas eu acho que é muito mais usado o doble L, que tem o quê? O mesmo som do Y consoante. Parece um pouco estranho, Y consoante, como assim? Eu já falei disso, então eu sei que eu tô na categoria dos usos, mas eu já falei do Y. Só lembrando, tá bom? O Y em espanhol é uma semivogal, tá bom? Pra vocês me entenderem. Ela é uma semivogal, né? O nome dela é I, ou J, ou Y. Por quê? Porque o som dela como vogal ou semivogal, na verdade, é de I, tá bom? Mas ela também é uma consoante. Então, se você vê ela, mas ainda tem uma vogal depois dela, ela tá sendo uma consoante e a pronúncia dela, eu sei que você lembra, é T. Tcha, tche, ji, joju. A mesma pronúncia do dígrafo CH, que existe, do LH, que existe em espanhol. Se você vê isso como brasileiro, eu sei que você vai falar ela como se fosse uma única L. Por exemplo, cavalo, em espanhol seria, sim, caballo. Então, se você visse, você poderia falar cavalo, igualmente, mas não. É um dígrafo e tem seu próprio som, ainda que compartilhe a som com Y, quando ele é vogal, consoante, mas não se altera. Ela é consoante quando tem uma vogal após dela, tá bom? Só que o dígrafo LH é mais usado. Lluvia, llamar, llaves, tá? O que acontece com CH? Nas palavras que tem em português, nem sempre tem CH em espanhol, como em chamar em espanhol é com outro dígrafo, justamente um dígrafo, né? Mas outro dígrafo e outra pronúncia. Mas o CH em português, embora o uso e as traduções pro espanhol, ele tem um som que no espanhol não tem, tá? Mas a gente conhece, porque a gente pode ver e ter de palavras do inglês, como show. Show, né? A gente conhece, a gente usa a palavra show, mas a gente não fez nenhuma tradução para essa palavra. Em espanhol, a gente usa, a gente tem a palavra programa, mas também a gente usa bastante a palavra show. E a gente não traduziu, não espanhol, sou, sei lá. Ela é uma S, uma H, uma O e um W, né? Pois bem, então, esse som que vocês têm pro dígrafo CH, para nós, tem o som do SH do inglês. Show, chamar, entendeu? O nosso CH, o nosso dígrafo CH, che, tem outra pronúncia. Mas tudo bem, porque uma pronúncia aqui você conhece. Qual é? Sabe quando o CH tem uma T antes? Como na palavra tchau, ou na palavra do nome do país Tchecoslováquia. É o som, o segundo som do T. Por exemplo, antes. Vocês não falam antes, vocês falam antes. Tis. Esse é o som do nosso dígrafo CH. Qual é o nome dele? Che. Viu? Che. Vamos continuar. O J. Tá bom, o único que eu queria falar da J é que às vezes tem um padrão de tradução. Por exemplo, a palavra do acento, o chapéu chinês, acento circunflexo, em espanhol seria traduzido bem parecido. Seria acento circunflexo. Outra palavra em alho, espanhol, ajo. Filho, filha. Hijo, hija. Exercício, exercício. Exemplo, exemplo. Exército,
exército. Viu? Várias das palavras que possuem X em português, em espanhol, possuem J. Várias das palavras que possuem o dígrafo LH em espanhol pode ser, nem todas, tá bom? Mas algumas são desse jeito, né? Em espanhol vai ser com J, tá bom? Hijo, filho. Ajo, alho. Vocês perceberam, né? O J em português, em espanhol também tem outra pronúncia. Bom, qual é essa pronúncia? Incrivelmente, vocês também conhecem essa pronúncia, então tá bem mais fácil para vocês aprenderem espanhol e se familiarizarem e acostumarem a falar espanhol do que gente, porque vários dos sons portugueses do Brasil, por exemplo, nem existem em espanhol. A gente nem vê a sombra, tá bom? A gente olha do português e a gente fica tipo, nossa, tá? Tem bastante diferença, embora não pareça, e bastante semelhança. Por uma parte é diferente, por outra nem tanto, né? Mas enfim. Ajo, hijo. Que som é esse, gente? O som do eji, né? Então, mas você em espanhol não vai confundir. Esse fonema é só do J. É o mesmo nome, só que a pronúncia é diferente, né? Então, é J, tá bom? O som do R é o som do J. Não tem nenhuma diferença, não, é o mesmo som, tá? É o mesmo som. O R, você não vai confundir, porque o R não tem a mesma pronúncia de J. Só era isso. Tem algum padrão de tradução entre certas palavras com o J, que eram só duas, na verdade, certas letras. X, LH, tá? A gente falaria te barro. A gente não usaria em, a gente usaria de. Mas baixo em espanhol é barro. Então, o ditongo vai embora. Ditongo? Sim, era um ditongo, né? O ditongo vai embora, só fica o A mesmo. E, na verdade, embaixo tem o X justamente pelo ditongo. Tá? Quando tem ditongo, tem X. O I vai embora em espanhol. E o X também, só que é trocado pelo J. Jota. Barro. De barro. Agora sim, o R. O R muda, o uso do R muda. Em todo começo de palavras que é começado pelo R, a pronúncia dela vai ser ti, né? Rato. Essa vai ser a pronúncia, né? Mas tem umas ocasiões onde ela tá no meio da palavra, mas eu preciso fazer o mesmo som, tá? Que no espanhol é só de J, né? Nesse caso, para diferenciar, eu vou colocar duas R's. Então, essas duas R's representam o fonema da R iniciante. Então, eu falaria burro e não burro, né? Burro. Começa, eu falo rato. Tá no meio, tá no final, eu falo burro. Carregar. Tá no meio, carregar, mas eu falo re, não te. Mas também é usado um único R, que não é no começo da palavra, como por exemplo, para, que na verdade é a ere, certo? Muito bem. Então, em espanhol é igual. Você começa a palavra com R, vai ser uma pronúncia. E se tiverem duas R's, vai ser a mesma pronúncia daquela que começa a palavra, como rato, né? Burro, a mesma pronúncia, só que num caso ela começa e no outro são duas. Mas ela tá sozinha, mas também não começa a palavra, é ele, né? Para, me parece, né? Em espanhol é do mesmo jeito. Só que se o J tem som de J, o R tem outro som, tá bom? Talvez vocês já conhecem, né? Então,
A palavra rato, na verdade, muda um pouco em espanhol, seria ratón. A palavra burro não muda nada, seria burro. Tá bom? Então a gente, na palavra para a gente, eu mesmo, para. Na palavra parecer, eu mesmo, parecer. Tá bom? Então, o R não muda nada, não muda a pronúncia, não muda nada. O R muda só a pronúncia. E outro detalhinho aí, né? O R no espanhol é super vibrante, né? Ratón, ratón. Eu já tentei muitas vezes contar quantas vezes minha língua tem que vibrar, tem que fazer isso para falar ratón. São várias vezes, mas eu não consigo contar. Burro, entendeu? Tenta praticar, tá bom? Porque se você falar burro, ninguém vai te entender e todo mundo vai ficar na sua cabeça fazendo essa palavra. Porque essa palavra é aquela que tem a pronúncia de ro, burro. Mas se você falar burro, é uma coisa bem diferente e vamos te entender. Tá bom. O outro detalhe, quando você tiver duas R's em espanhol e você está escrevendo e acabou a linha, o que você faria? Tipo na palavra carregar. Eu consegui colocar Então você divide elas, como você faz no doble S. Então, o doble S em espanhol não se preocupa porque não existe, só que o doble R existe. O que a gente não faz? A gente não divide nunca elas, tá bom? Elas não são divididas. Só isso, só era esse detalhinho. Por isso que eu coloquei aqui na categoria de o uso dela muda. Por quê? Porque a gente não divide ela. Só não divide. A seguinte categoria é a categoria de sua pronúncia muda. Eu tenho várias letras aqui. Eu coloquei a letra O, a letra G, a letra H, a letra J, a letra L, a letra M, N, a R, a T, a V, o X, o Y e o Z. Só que de todas essas, eu já falei do H, da J, do R, do T, o V, o X, o Y e o Z. Então, só ficou faltando o O. Não, desculpa, eu acho que isso é uma D, tá? Então, a gente já falou do D. O L, o M e o N. Só faltou isso mesmo, né? Vamos fazer um repasso e falar daquelas que estão faltando. O D. O D em espanhol tem só uma pronúncia. É aquela pronúncia de D. Da, de, do, do. E o D, a pronúncia dela é D. D, A, da. Sempre vai ser esse. Tá bom? O G. O G, então, não seria gente, mas seria gente, tá? Essa é a única coisa que muda. Quando ela tá em palavras como gato, é o mesmo som, é o mesmo fonema. Quando ele tá no dígrafo, é o mesmo fonema. Mas quando ele tá fazendo o mesmo som, porque isso acontece também em português, em espanhol. Quando ele tá fazendo o mesmo som do que o J muda, ele também. Então, passa a ser gente, tá bom? O L também é diferente, tá bom? Qual a diferença? Não sei explicar a diferença de uma forma super profissional, teórica e prática, mas tem diferença, tá bom? Então eu vou explicar de uma forma que estamos conseguindo entender. Por exemplo, Laura, português, Laura, espanhol. É como se vocês fixassem muito no ele, tá? Vocês dizem ele, Laura, Luiz. E a gente diz Laura, Luiz, ele. Entendeu? Tenta, sei lá, ver vídeos em espanhol se você não notou a diferença. E imitar. Só isso. Super bonito ele aqui. Enfim, M, N. Elas também são nasais em espanhol, só que não tanto.
tá bom? A gente, sim, sai ar pelo nariz quando a gente quer dizer elas, é verdade. Mas não é do mesmo jeito. Vocês falariam branco, literalmente falam aqui, tá? A gente falaria blanco, entendeu? Blanco. Não nasaliza do jeito que é nasalizado em português, tá bom? Mas ela continua sendo, sim, uma letra nasal, é verdade. Só que não tanto, sabe? Então, isso foi toda a segunda aula. Enfim, gente, eu vou embora numa câmera que eu odiei. Mas enfim, espero que tenham gostado da segunda aula. A terceira aula vai ser ainda praticando essas pronúncias do espanhol e das letras, né? Então, eu tô indo embora. Tchau, tchau. Obrigada por assistir, tá?